O relógio marcava 6h02 quando Laura girou a chave do café do terminal, em Ubatuba. O céu cinzento derramava lágrimas incessantes, e o som da chuva era quebrado apenas pelas buzinas dos ônibus e vozes apressadas. Apesar da madrugada úmida e do cheiro de mofo das paredes, havia algo encantador em começar o dia ali. Para Laura, cada xícara de café era uma oportunidade de oferecer calor onde o mundo insistia em ser frio. Ela ajeitou o avental manchado, amarrou o coque nos cabelos castanhos e acendeu a primeira das cafeteiras antigas. O aroma invadiu o ambiente como um abraço. A mesa de bolos caseiros, feitos na noite anterior enquanto cuidava da avó doente, tremia com a vibração do assoalho. Laura sorria. Não pelo que tinha, mas pelo que ainda acreditava poder construir. Sonhava, silenciosamente, com um café só seu. Um lugar onde pudesse dar nome às receitas e espalhar mais do que açúcar e canela, queria servir dignidade. Enquanto limpava o balcão, notou um vulto parado do lado de fora, debaixo da marquise. Um homem, coberto por uma manta fina e encharcada, tremia de frio. Os cabelos desgrenhados colavam na testa, e seus olhos tinham um brilho perdido, porém profundo. As pessoas passavam apressadas, desviando o olhar. Algumas até murmuravam comentários cruéis. Foi então que algo dentro dela se rompeu. Sem pensar duas vezes, Laura saiu na chuva com um guarda-chuva quebrado e disse: "Ei, por favor, entre, só um pouco. Está frio demais aqui fora." O homem hesitou, mas seus pés se moveram como se atraídos por uma força invisível. Ela o acomodou em uma das mesas do canto, ofereceu um cobertor do estoque velho e voltou com um café recém-passado. Ainda colocou um pedaço do melhor bolo da vitrine ao lado. "Não precisa pagar, moço. Só se aqueça, tá bom." O silêncio dele era denso. Seus olhos azuis, quase escondidos sob o cabelo sujo, a observavam como se não acreditasse naquilo. Era inacreditável. A maioria viraria o rosto. Mas aquela jovem, com mãos marcadas pelo trabalho, estendia o que tinha de melhor. "Qual seu nome?" Ela perguntou, com um sorriso doce. "César", respondeu ele, após um longo silêncio. Laura não sabia, mas aquele gesto comovente mudaria o curso de sua vida de maneira profunda e transformadora. O que parecia uma manhã comum logo se tornaria o início de uma jornada surpreendente, capaz de revelar que por trás de cada aparência pode existir um segredo poderoso. E enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, do lado de dentro, uma faísca de esperança acabava de ser acesa. Nos dias que se seguiram, César tornou-se uma presença discreta no terminal. Sempre no mesmo canto do café, com as mãos nos bolsos puídos do casaco e os olhos atentos, observava cada movimento de Laura com uma atenção quase reverente. Ele não pedia nada, mas ela, com o coração maior do que a própria vida, sempre lhe trazia uma xícara fumegante de café e um pão quentinho, mesmo que aquilo lhe custasse sua própria refeição do dia. "Sei que o mundo tá feio lá fora, mas aqui dentro, eu gosto de acreditar que ainda dá para aquecer a alma de alguém", disse Laura certa manhã, enquanto colocava um guardanapo bordado sob a xícara dele. Era impossível não se comover. Aquela jovem, que vivia com o salário mínimo e dividia o tempo entre o trabalho e os cuidados com a avó doente, tratava um completo desconhecido com uma dignidade rara. Não o via como um fardo, mas como alguém que merecia respeito. Era um gesto profundo, de uma beleza silenciosa. César, na verdade, era o oposto do que aparentava. Por trás da barba por fazer, da roupa suja e do silêncio calculado, escondia-se um milionário. Dono de uma rede de investimentos e fundador de uma organização social em expansão, ele havia decidido viver disfarçado por alguns meses, testando a empatia humana em seu estado mais puro. Laura era diferente. Ela não fazia caridade por piedade.
Ela entregava o coração em cada gesto. E isso o marcava de maneira chocante. Em um dos bancos do terminal, ao cair da tarde, César tirou discretamente um celular de dentro do casaco velho e enviou uma mensagem para sua assistente de confiança, Luana. Encontramos ela. Luana, que acompanhava toda a operação desde São Paulo, respondeu em segundos. Tem certeza? O conselho precisa de provas. Ela não é apenas digna. Ela é inesquecível. Enquanto isso, no café, Laura dividia um pão de queijo com Dona Conceição, uma idosa que vendia doces na entrada do terminal e sempre passava ali só para conversar. Até mesmo Rogério, o mal-humorado cobrador da linha interestadual, sentava-se ali para ouvir as palavras serenas da barista. Mas entre todos, César era o que menos falava. Seus olhos, porém, diziam mais do que qualquer palavra. Ele via nela uma luz que há tempos acreditava extinta na humanidade. Uma noite, quando a chuva retornou como no primeiro dia, Laura comentou sem saber o peso daquelas palavras. Um dia, César, ainda vou ter meu próprio café. Um lugar quentinho, cheio de plantas, com o nome da minha avó na porta. Quem sabe, né? Ele engoliu seco. O destino estava em movimento. E nem Laura, nem Ubatuba, nem o mundo estavam prontos para o que aconteceria em seguida. O sol mal havia nascido quando Laura encontrou um envelope grosso no balcão, esquecido entre os jornais do dia anterior. Estava amassado e quase imperceptível, como um segredo esperando ser descoberto. Ao abri-lo, levou um susto, R$3.000 em notas novinhas. Ela olhou em volta, desconfiada. Nenhum cliente ainda havia chegado. Seria um milagre? Um presente do universo? Por alguns segundos, seus olhos se encheram de lágrimas. A avó, Cidinha, precisava urgentemente de uma consulta com um neurologista, e aquele dinheiro podia ser a salvação. Mas, como uma brisa fria atravessando o peito, algo dentro dela sussurrou com força, não era dela. Com o coração apertado, ela limpou as mãos no avental e correu até o guichê central. Perguntou aos taxistas, aos motoristas dos ônibus noturnos, até que seu Osvaldo, um senhor de fala mansa e olhos pequenos, interrompeu. Moça, a senhora viu um envelope por acaso? Tinha todo o meu dinheiro do mês, ia pagar meu aluguel. O choque fez Laura tremer. Sem hesitar, estendeu o envelope em suas mãos enrugadas. O velho homem chorou. Chorou como quem recebe o mundo de volta. Eu não sei nem como agradecer. Você é uma bênção, menina. Na sombra do pilar, César observava tudo. Estava ali desde o início, disfarçado entre os pedestres. Quando viu Laura devolvendo o dinheiro sem pestanejar, seus olhos se fecharam com força. Aquilo não era apenas honesto. Era transformador. Um gesto de integridade em um mundo cada vez mais endurecido. Mais tarde, em um restaurante afastado, ele se encontrou com Luana. Sentaram-se no fundo do salão, longe de olhares curiosos. Ela trazia uma prancheta cheia de anotações. Então, é isso? Ela passou? César fitou a cidade pela janela, os olhos marejados. Não apenas passou. Ela restaurou minha fé. Luana sorriu, mas sua expressão ficou séria logo em seguida. E agora? Agora, vamos ao último teste, ele respondeu, com um tom sombrio. Quero ver se a luz dela continua brilhando quando tudo for arrancado. Até a dignidade. Luana arregalou os olhos. Você vai colocá-la em risco? A verdadeira bondade só é revelada quando o mundo inteiro vira as costas. Enquanto isso, no terminal, Laura limpava as mesas com um pano úmido e cantarolava uma melodia antiga que a avó sempre entoava.
Havia esperança em sua voz, e um brilho inspirador em seus olhos. Ela não fazia ideia de que um abismo se aproximava. E que em breve, seria cruelmente empurrada nele. Tudo estava prestes a mudar. E da forma mais chocante e dolorosa possível. Naquela manhã abafada de sexta-feira, o café do terminal fervilhava. Os ônibus atrasados deixavam os passageiros irritados, e o cheiro de diesel se misturava ao aroma de café fresco que Laura havia acabado de passar. Ela sorria, como sempre. Nem imaginava que aquele dia se tornaria o mais cruel de sua vida. Às 10h27, o gerente do terminal, Sr. Edmilson, apareceu com a testa suando e os olhos arregalados. Laura, preciso falar com você. Agora. Ela o seguiu até o pequeno escritório nos fundos. Sobre a mesa, o caixa do café estava aberto e o dinheiro da manhã sumira. R$ 1.000, segundo ele, haviam desaparecido. Só você teve acesso, Laura, ele disse, com um tom seco. E antes que pense em negar, temos a palavra da Tânia confirmando que te viu sozinha aqui minutos antes do sumiço. Laura arregalou os olhos. Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era inacreditável. Ela tentava falar, mas as palavras se embolavam na garganta. Isso é um erro. Eu nunca. A senhora me perdoe, interrompeu Tânia, com falsa doçura, surgindo à porta. Mas eu vi sim. E achei estranho o nervosismo dela. A acusação injusta caiu como uma pedra em seu peito. Tânia a encarava com uma satisfação disfarçada. A inveja de longa data finalmente ganhava voz. Laura foi afastada das atividades imediatamente. Em minutos, a notícia correu como pólvora. Passageiros murmuravam, colegas cochichavam. Rogério, o cobrador que ela sempre ajudava, apenas virou o rosto. Então vieram os policiais. E ali, diante de todos, ela foi conduzida até a viatura. Chorando. Humilhada. Enquanto era levada sob olhares de desprezo e surpresa, uma senhora que vendia balas gritou. Isso é um absurdo. Essa menina já me deu café sem cobrar uma vez porque eu tava com dor nas pernas. Mas ninguém ouviu. Ou fingiu não ouvir. No alto do mezanino do terminal, César assistia tudo escondido atrás de uma coluna. Seus olhos estavam vermelhos, o punho cerrado. Já chega, disse Luana ao seu lado, com a voz embargada. Isso passou dos limites, César. Olha o que estão fazendo com ela. Ainda não, ele murmurou. Se ela conseguir passar por isso, então ela é tudo o que eu sempre procurei. Luana se afastou em silêncio, revoltada. Horas depois, Laura sentava-se em uma cadeira fria da delegacia, as mãos trêmulas. Um policial anotava seus dados sem ao menos olhá-la nos olhos. Ela pensava em Cidinha. Em como contaria à avó que fora acusada de roubo. Um soluço cortou sua garganta. Naquele momento, algo profundo e indescritível quebrou-se dentro dela. E o destino, cruel e imprevisível, ainda preparava um golpe ainda mais doloroso. Pois a dor real, ainda estava por vir. Laura saiu da delegacia no fim da tarde com os olhos inchados e a alma em pedaços. Caminhou pelas ruas de Ubatuba como se estivesse em transe, com a roupa amassada e a cabeça baixa. Nenhum ônibus quis deixá-la entrar sem passagem. Caminhou até em casa, ouvindo sussurros, vendo olhares atravessados. Seu nome agora era sinônimo de vergonha. Era inacreditável. Ao empurrar a porta da pequena casa de madeira, sentiu o silêncio pesar. O cheiro de chá que normalmente dominava o ambiente estava ausente. Encontrou a avó, Cidinha, caída ao lado da cama, respirando com dificuldade. O desespero tomou conta. Sem pensar,
pegou a senhora nos braços e correu até o hospital mais próximo. No balcão de atendimento, a recepcionista foi direta. São R$ 1.200 para os exames iniciais. Laura gaguejou, implorou, chorou. Mas as regras eram frias. Não havia caridade naquele balcão. A funcionária apenas apontou a porta de saída. Ela voltou para casa, vasculhou cada canto. Vendeu a geladeira para um vizinho e penhorou o celular. No hospital, horas depois, enquanto aguardava com Cidinha no colo, uma mulher misteriosa se aproximou. Luana, usando um lenço no cabelo e roupas simples, estendeu um envelope a Laura discretamente. Uma amiga me pediu para entregar. Para ajudar nos exames. Laura recusou de imediato. Seus olhos firmes, ainda que marejados, transmitiam algo raro, dignidade em meio à dor. Agradeça por mim. Mas eu não aceito esmolas de quem não conheço. Luana ficou sem reação. Aquela resposta foi um soco silencioso. Ela havia visto muitos miseráveis suplicando por migalhas, mas nunca alguém com tão pouco, e tanta honra. Mais tarde, na sala de espera, Laura segurava a mão da avó com ternura. Murmurava orações baixas, tentando ignorar os olhares de julgamento ao redor. Ela ainda acreditava que tudo aquilo passaria. Que a verdade venceria. Que o bem retornaria de alguma forma. Enquanto isso, César assistia a tudo através de uma câmera escondida da ala externa do hospital. Ele tremia. Não de frio, mas de culpa. Suas mãos estavam molhadas de suor, e o coração pesava como chumbo. Você a quebrou, disse Luana, atrás dele, com voz embargada. E ela continua sendo grata. Continua de pé. Ela te provou tudo, César. Até onde vai isso? César não respondeu. Apenas encarou a tela onde Laura, de cabeça baixa, beijava a testa da avó, como se dissesse: estou aqui, vai ficar tudo bem. Era comovente. Era profundo. Era inspirador. Mas antes que a luz pudesse voltar a brilhar, ainda havia uma sombra para atravessar. E o momento da revelação estava muito, muito próximo. O céu amanheceu com nuvens carregadas, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Ubatuba parecia segurar o fôlego. Na entrada do terminal rodoviário, o clima era de agitação. Um carro preto de luxo, com vidros escurecidos, parou bem em frente ao café fechado. Dele desceu um homem de terno impecável e olhar imponente, César. Mas desta vez, não havia trapos, nem barba por fazer. Cada passo seu era carregado de tensão. As pessoas se entreolhavam, confusas. Alguns começaram a filmar. Quando ele subiu na mureta central e pediu atenção, o silêncio caiu sobre o lugar como uma onda inesperada. Bom dia, Ubatuba. Meu nome é César Meireles. Sou fundador do grupo Terra Alta e da rede de cafeterias Império do Grão. O choque foi imediato. Murmúrios se espalharam. Tânia engasgou com o próprio ar. Rogério largou o copo de café no chão. Durante os últimos meses, estive aqui disfarçado como um morador de rua, continuou César, testando a bondade das pessoas. E entre todos que cruzaram meu caminho, uma jovem me tocou de forma profunda e inesquecível, Laura. Ele fez uma pausa. Olhos arregalados e mãos trêmulas começaram a surgir por entre a multidão. Laura foi julgada injustamente, acusada de roubo. Mas a verdade é que, o dinheiro foi retirado por mim, sob minha ordem. Era parte de um teste final. Silêncio. E então, a multidão explodiu em murmúrios revoltados e expressões de puro espanto. A dor que Laura sentiu foi, enfim, compreendida por todos. O gesto fora chocante, cruel, mas agora,
revelador. A verdade também é que Tânia ajudou a forjar a acusação, acrescentou César, virando-se diretamente para ela. Por inveja, por ciúme, ou talvez por medo da luz de alguém como Laura. Tânia tentou retrucar, mas já era tarde. César ergueu uma chave dourada e apontou para uma placa coberta por um tecido branco, instalada ali mesmo, no coração da cidade. Hoje inauguro o primeiro café social da nossa rede. Um espaço que vai empregar pessoas em situação de vulnerabilidade, que vai devolver esperança. E vai se chamar Café Cidinha, em homenagem à avó de Laura. O tecido foi puxado. O nome brilhou sob a luz da manhã. E a dona, será ela, completou, emocionado. Laura será sócia, administradora e símbolo do que há de mais inspirador e transformador neste mundo. A multidão aplaudiu. Alguns choravam. Outros pareciam sem palavras. No fundo do público, Laura, com o uniforme amarrotado e os olhos cheios de lágrimas, surgiu devagar. Não pela glória, mas pela verdade que enfim havia vencido. César desceu da mureta, caminhou até ela e estendeu a mão. Me perdoa? Laura respirou fundo, e num gesto sereno, tocou a mão dele. Só quem conhece a dor, sabe o valor da compaixão. E ali, entre aplausos e olhos marejados, começava um novo capítulo. Mas o melhor ainda estava por vir. 2 meses depois, a Avenida Iperoy amanheceu diferente. Flores enfeitavam as calçadas e músicos locais tocavam melodias suaves sob toldos brancos. No centro da movimentação, uma fachada reluzente chamava a atenção, Café Cidinha. O nome, gravado em letras elegantes, parecia abraçar quem passava. Era um novo tempo. Um recomeço. Laura, vestindo um avental claro com bordados feitos pela própria avó, observava tudo da porta. Seus olhos estavam marejados, mas seu sorriso era sereno, encantador. Atrás dela, a senhora Cidinha, agora recuperada, sorria como quem renasce. A primeira cliente do dia seria ela. Lá dentro, o café exalava aconchego. As paredes traziam quadros com frases inspiradoras e fotos da antiga barraquinha no terminal. Cada cantinho tinha alma. Funcionários como Rodrigo, um ex-morador de rua, e Marina, uma mãe solo que vivia de faxinas, agora vestiam uniformes com orgulho. Laura fez questão de empregar pessoas invisíveis à sociedade. Era a maneira mais profunda e comovente de agradecer a vida por tudo. Do outro lado da calçada, César observava discretamente. Terno claro, semblante sereno. Ele não queria os holofotes. Queria apenas ver o que havia plantado florescer. Luana, ao seu lado, comentou baixinho. Você vê? Ela mudou tudo. Até a cidade parece mais leve. César assentiu, mas havia algo mais em seu olhar. Havia paz. E também, arrependimento. Quando a fita foi cortada por Cidinha, todos aplaudiram. Mas foi Laura quem segurou o microfone, tremendo um pouco, para dizer algumas palavras. Esse lugar, não é só um café. É uma semente de esperança. A bondade pode ser simples, pode ser silenciosa, mas é sempre transformadora. E às vezes, é ela que muda destinos, disse com a voz embargada. Obrigada a quem acreditou. E até a quem não acreditou. Porque foi a dor que me ensinou a ter força. As palmas foram calorosas. Era impossível conter a emoção. Alguns clientes choravam. Outros se abraçavam. Era um momento inesquecível. Após o discurso, Laura caminhou até César. Ele a olhou nos olhos, e dessa vez, não pediu perdão. Apenas disse: Você me ensinou mais do que qualquer livro, qualquer título.
Obrigado por ser quem é. Laura tocou o braço dele e sorriu. E você, por ter me permitido florescer. Na saída, uma garotinha deixou um bilhete no balcão. Nele, com letras tortas, estava escrito: "Quero ser igual a você quando crescer." Laura guardou aquele papel no bolso, como um troféu. O café Cidinha se tornaria, nos meses seguintes, um símbolo de superação. Um refúgio. Um lugar onde o café vinha com acolhimento e o pão vinha com respeito. E toda vez que perguntavam a Laura como tudo começou, ela respondia: com um homem sujo, uma xícara de café, e a escolha de amar, mesmo sem motivo. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.